Boa noite, pessoal. Mais uma live do Instituto de Renascimento de São Paulo. Eu sou Calixto Chassel, coordenador do Instituto, e hoje a gente vai falar sobre dicas se você tem interesse de começar um trabalho sobre desenvolvimento pessoal, sobre terapia ou autoconhecimento. Essas três coisas parecem sinônimos, mas na verdade não são, pelo menos não para mim. E como em todas as outras lives aqui, o que eu gostaria de fazer é compartilhar com vocês a minha opinião. Obviamente isso não é a verdade, você pode ter uma opinião diferente, você pode tanto concordar quanto discordar disso, eu só espero que isso possa enriquecer de alguma maneira a sua visão sobre esse tema. Então, vamos lá, começando. Quando a gente pensa em terapia, ou seja, ainda que a visão tenha mudado muito nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente pensa em problema. Quando a gente pensa em desenvolvimento pessoal, a gente pensa em habilidades, em possibilidades. E quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente pensa em se conhecer, ainda que a gente não tenha muito certeza do que seja se conhecer, e isso acabe se misturando um pouco com conhecer suas reações, o que tem a ver com questões psicológicas, conhecer suas habilidades e limitações, o que tem a ver com autodesenvolvimento. Então essas três coisas, de alguma maneira, se misturam um pouco. O limite não é sempre exatamente muito claro. Às vezes é. Então, além de tudo, isso é uma questão também cultural. Um exemplo simples. Se a minha namorada me diz, olha, eu vou tomar um café hoje à tarde com meu amigo, te encontro à noite. Eu digo, tá bom, e a gente se vê à noite, e tá tudo certo. Pode ser que, provavelmente, se eu tivesse nascido num país muito moralista e muito rígido, alguns, não preciso citar nomes aqui, mas todo mundo tem uma ideia do que eu estou falando, isso seria talvez um caso de vida ou morte, ou uma impossibilidade completa. Então, não faria sentido uma pessoa dessas, num país desses, procurar uma terapia porque está se sentindo mal, porque a namorada foi tomar um café com um amigo. Já aqui, se eu tivesse uma explosão de ódio, saísse batendo em todo mundo, desse um chilique na rua, aí faria sentido buscar uma terapia. Então, tem uma questão cultural, tem uma questão histórica nisso também. Porque aquilo que a gente acha, aquilo que a gente acredita, aquilo que é certo e errado, aquilo que é aceitável e inaceitável para a gente é aprendido. Nada disso é essencial. Isso não é a vida, a verdade. Isso é aquilo que a gente aprendeu na escola, no país, na religião, na família, naquilo que a gente viveu, em tudo que a gente leu, em tudo que a gente ouviu. Então, depende muito. Mas, considerando que estamos todos aqui, ou que a maioria das pessoas pelo menos está no Brasil, ou é brasileiro, não entende português, então tem alguma coisa associada com o Brasil ou com Portugal, que também é um país ocidental. Vamos pensar em terapia, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Bom, eu diria que se uma pessoa está com uma questão muito aguda, muito imediata, muito desestabilizadora, ou seja, aquilo está realmente tomando completamente aquele momento dela, a vida dela, aí talvez fosse o caso de procurar uma terapia. Ainda assim, a gente precisa ver que terapia é essa. Isso a gente fala daqui a pouco, né? Se uma pessoa está encontrando dificuldades numa determinada situação, de novo eu estou falando de uma maneira genérica e simples, lembro que os limites para isso muitas vezes são pouco claros. Então, se essa pessoa está vivendo essa situação de se sentir sem habilidade ou sem recurso, ou não sabendo como lidar com aquela situação, mas ainda assim mantendo um certo centramento, eu acho que ela poderia fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, tá? Então, por exemplo, numa questão de relacionamento, talvez, às vezes, uma pessoa busca uma terapia porque não está conseguindo conversar com o parceiro, com a parceira. Mas, às vezes, isso é o caso de não entender por que isso aconteceu e simplesmente desenvolver a habilidade de se comunicar, né? Então, é uma possibilidade. A outra coisa
é quando autoconhecimento tem mais a ver com quando a pessoa sente que ela precisa se encontrar. Mas aí eu não estou falando um precisa se encontrar porque ela está se sentindo muito perdida na vida, não. Ela tem um desejo muito profundo, muito de alma, de eu quero estar comigo, eu quero encontrar meu passo, eu quero encontrar uma direção interna. Eu tenho uma necessidade de entender meu propósito de vida. E aí eu não estou falando de uma profissão ou de um trabalho, de uma realização, de um feito. Estou falando de alguma coisa interna, né? Ou ela precisa encontrar um espaço de silêncio, de paz. Aí a gente está no campo do autodesenvolvimento. Agora, como eu disse antes, essas coisas se misturam. Por quê? Primeiro porque uma, muitas vezes, se não quase sempre, ajuda as outras, né? Então, por exemplo, uma pessoa tem uma questão lá de relacionamento, tem uma questão lá de uma perda, tem algumas dificuldades acontecendo, e aí ela resolve, por exemplo, fazer meditação. Bom, ela faz meditação, ela fica em contato com ela mesma, e essa paz, esse silêncio, essa clareza que ela encontra, começa a dar para ela uma noção de que ela pode, por exemplo, conversar um pouco mais no relacionamento, ou que aquilo que de alguma maneira estava machucando a ela não tem mais importância. Então, ela teve um ganho também de desenvolvimento pessoal, também de terapia. Tá? Quando uma pessoa procura uma terapia porque está com uma determinada questão, eu estou me sentindo muito incomodado comigo mesmo, e então por isso eu estou sendo agressivo com todo mundo ao meu redor, por exemplo. E ela resolve procurar uma terapia para isso. Tá? O que acontece quando ela faz isso? Bom, ela vai ver uma série de questões, mas só que nesse processo ela vai olhar um pouco para si mesma, ela vai entender um pouco de seus mecanismos. Isso vai fazer com que algumas coisas mudem um pouco em termos de funcionamento, o que a gente poderia considerar um desenvolvimento pessoal. Também vai acontecer dela estar mais com ela mesma, ainda que se questionando, se perguntando e se observando, e ela vai acabar se dando conta um pouco mais profundamente daquilo que ela é, não aquilo que ela achava que era. Agora a visão está mudando. Pode ainda não ser uma questão definitiva, mas já tem um progresso que aconteceu nesse processo. Então, essas três coisas às vezes se misturam um pouco. Às vezes é uma questão cultural, às vezes é uma questão histórica, né? Eu me lembro uma vez que uma pessoa conversou comigo dizendo que estava interessado em participar do retiro de respiração nas montanhas. E aí, nessa conversa, ele perguntou o valor, eu não me lembro quanto que era na época, isso já faz vários anos, mas ele disse, mas com esse valor eu passo, sei lá, 3 ou 4 dias num hotel, num resort, não sei aonde, na Bahia. Eu não sei quanto custa um resort, um hotel resort na Bahia, mas enfim. E aí eu disse, bom, é sua escolha. Eu nunca digo, essa é a minha forma de pensar, de agir, de funcionar, eu nunca digo faz isso, ou vem que vai ser melhor para você. A escolha é sempre da pessoa, eu não posso, na minha visão, eu não posso me meter nisso, eu não posso interferir nisso. Eu disse, olha, pensa e decide, o que você quiser eu aceito. E ele não veio, ele de fato foi para esse resort na Bahia. E ele voltou para uma sessão individual, passado o retiro e passado também esse tempo na Bahia, e ele disse, olha, foi uma desgraça, porque eu estava com uma questão que estava me atormentando a vida, né, de relacionamento. Eu achei que eu fosse chegar lá e espairecer, acabou que eu fiquei lá sozinho e fiquei mal comigo mesmo, acabei bebendo muito, acabei dormindo muito tempo e foi muito difícil e eu acho pior do que quando eu fui. Mas é uma escolha de cada um, né? Então, uma terapia, ela não é, na maior parte das vezes, substituída por um descanso em algum lugar. A noção de que a gente vai para o Caribe, para uma ilha paradisíaca e lá tudo vai se resolver, não é bem assim. Porque mesmo quando a gente vai para o Caribe, uma ilha paradisíaca, a gente vai junto. Então, se eu estou aqui preocupado, fritando com alguma coisa, eu vou chegar lá e vou estar preocupado, fritando com aquilo, ainda que eu tenha mais distrações.
Mas essas coisas são distrações, elas não são soluções. Como o próprio nome diz, uma distração me faz olhar para o outro lado, mas não é uma resolução, ou não é um ficar em paz com aquilo que eu estou vivendo, não é encontrar um caminho. Então, muitas vezes, claro, acontece, pode ser que a gente realmente viva uma coisa maravilhosa e aquilo seja um crescimento, mas muitas vezes não é assim que acontece, né? Bom, ele acabou vindo depois para o Retiro das Montanhas e falou, por que eu não fiz isso antes? Então vê, mas é uma escolha de cada um. A mesma coisa em relação a uma questão cultural, por exemplo. A gente aqui escuta muito falar que os indianos são indolentes, não estão nem aí para nada, aceitam tudo porque tudo é a lei do karma, então tá tudo certo, né? Tem um pouco disso, não é exatamente assim, mas tem um pouco disso. E isso traz coisas boas e coisas ruins, ou vamos dizer, coisas confortáveis e coisas desconfortáveis, porque por um lado, eles não ficam tão angustiados quanto a gente aqui. Por outro lado, muitas vezes eles ficam estagnados. Uma vez eu estava num hotel e era de madrugada, eu não conseguia dormir, e aí eu comecei a ouvir o choro de uma criança lá fora. Era um hotel de 3 andares, muito simples, numa rua inclusive de terra batida, e tinha comércio dos dois lados, embaixo do hotel e do outro lado da rua também. E aí eu fiquei ouvindo aquele choro de criança, acabei indo até a janela e quando eu olhei eu vi que tinha do outro lado, já era de noite, escuro, tinha iluminação de rua só, pouca, eu vi que tinha um casal sentado ali debaixo de uma marquise com uma criancinha pequenininha, ela estava segurando assim, eu imaginei pelo choro também que era uma criancinha pequenininha. Aí, como eu estava sem sono, eu resolvi descer e fui até lá. Sentei próximo e dei um oi para ele, né? E disse, tudo bem? Ele falou, tudo bem. E aí a gente começou a conversar, alguma coisa trivial. Eu perguntei, é seu filho que tá chorando? Assim? Ele falou, é minha filha. Eu falei, que linda, que idade ela tem? Ela falou, acabou de nascer. Eu falei, como acabou de nascer? Ela deu parto, ela deu a luz ali, debaixo daquela árvore, apontando uma árvore um pouco à frente. Ou seja, a criança tinha minutos, horas de vida, não mais do que isso. E eu não sei, eu vi que tinha alguma questão assim difícil ali e eu queria ajudar, mas eu não queria ser arrogante também de sair dando alguma coisa, oferecendo o seu salvador nem nada. E o que me veio na cabeça foi perguntar, ela acabou de nascer? Não, que interessante, eu posso dar um presente? Foi isso que me veio na hora, né? E aí ele disse, pode. E aí eu dei, na época eu tinha $100 no bolso ali, eu dei $100. Isso na Índia é muito dinheiro, dava na época 60 mil rúpias, que é muito dinheiro, né? E pra gente, enfim, ainda mais naquela época que o dólar estava próximo abaixo de 2, então não era muita coisa, né? E aí então eu dei isso e aí ele agradeceu e aí a conversa continuou e num determinado momento eu perguntei para ele se ele ficava preocupado, angustiado, se ele precisava fazer alguma coisa, porque afinal de contas agora ele tinha uma filha que ele precisava alimentar, que ele precisava cuidar, enfim, a conversa foi para esse lado. E ele olhou para mim e disse, não, eu estou tranquilo, Deus sempre provê, hoje foi através de você. Então vê, é uma questão cultural, né? A gente aqui provavelmente estaria preocupado, querendo buscar alguma coisa, você tem que resolver a questão, ele não, pelo menos não naquele momento. Agora, vê, não é uma questão de estar certo ou de estar errado, é aquele jeito de funcionar. A gente tem um outro jeito de funcionar. Não tem melhor e nem pior aqui, não? Crescemos de um determinado jeito, nos formamos de um determinado jeito, reagimos de um determinado jeito. Mudamos também dentro de uma determinada faixa. Não é possível uma mudança total e completa. A gente tem limitações, algumas muito arraigadas, muito ligadas à nossa formação desde muito pequeno, ligadas à nossa cultura, que provavelmente não vão mudar, a menos que coisas muito radicais aconteçam. E dentro disso, sim, tem muitas possibilidades que a gente tem de mudança, né? Bom,
Aí a questão é, então tá, eu resolvi fazer um trabalho de terapia, ou de desenvolvimento pessoal, ou de autoconhecimento. Por quê? De novo, ou porque eu estou numa situação aguda, ou porque eu estou sentindo que eu preciso me desenvolver, mexer, sair do lugar, ou porque eu sinto que eu preciso de alguma conexão, de um contato maior comigo mesmo, de mais silêncio interno, e aí uma questão de autoconhecimento. Então, eu resolvi isso. Agora faço o quê? Então, vamos lá. Algumas dicas e, de novo, isso é pessoal. Lembra que todo mundo, inclusive você, pode concordar ou discordar. Eu estou só compartilhando minha opinião aqui. Bom, se você estiver, então, numa situação muito aguda, de muito desespero, de muito sofrimento, de muita falta de centramento, de equilíbrio, talvez uma terapia seja mais indicado. Eu digo talvez porque tem trabalhos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que talvez pudessem ser melhores até do que isso. Mas, de uma maneira geral, eu acho que esse é o caso de procurar uma terapia. Que terapia? Bom, aí tem várias questões. Tem que terapia, por quanto tempo e com quem? Bom, então, que terapia? Aí vai muito também de você saber de uma linha que você gosta, por exemplo. Eu gosto mais de alguma coisa corporal, eu acho que eu funciono melhor com alguma coisa de conversa, eu funciono melhor com alguma coisa de movimento. Pode ser. Então aí você precisa escolher. Mas vamos dizer que você não saiba de nada. Bom, aí o melhor é você procurar opiniões de pessoas que já passaram por um processo de terapia e perguntar. Como foi? Você conhece? Você recomenda alguém? Mas quando alguém te recomendar um profissional, é importante que você continue essa conversa com essa pessoa para que ela te diga um pouco mais de como a coisa é. Não é só, vai procurar fulano de tal que ele é ótimo. Ótimo como? Pode ser que aquilo não encaixe para você, né? Então, aí você começa uma conversa com a pessoa e ela pode te dizer alguma coisa que você adore ou que você diga, não é isso que eu estou buscando. E aí você procura uma outra pessoa, né? Então, tem pessoas que buscam terapia e elas pedem para o terapeuta uma questão, quase que um aconselhamento, né? Tem gente que chega naquele ponto de me diz o que fazer. E algumas pessoas fazem isso e outras não. Então, você precisa ver se é isso que você quer. Outras pessoas ficam caladas durante muito tempo, escutam, e a pessoa diz, mas eu queria saber alguma coisa. Não, a gente conversa sobre isso na semana que vem. E aí a pessoa fica, às vezes, angustiada com aquilo, né? Às vezes é um trabalho de respiração, às vezes é um trabalho de constelação familiar, às vezes é um trabalho de alinhamento energético, às vezes é um trabalho de programação neurolinguística, de coach. Então, é uma questão de você ver aquilo que você acha que funciona para você e tentar por aí, com dicas de quem já passou pelo processo e pode conversar um pouquinho, te contar um pouco como é que foi uma outra coisa, como é que é a pessoa. Ela é muito bem-humorada, ela é muito fechada, pode ser que você goste de uma coisa e não goste de outra. E também você ter um certo parâmetro e talvez numa conversa inicial já mais ou menos fechar isso, que é quanto tempo a gente leva nisso, né? Porque pode ser que alguém chegue para você e diga, olha, o meu trabalho aqui leva 1 ano, ou 5 anos, ou 10 anos, ou a gente faz para a vida toda. E pode ser que você diga, eu não quero isso. Pode ser que um outro profissional te diga, olha, a gente faz primeiro durante 2 meses, o que daria mais ou menos, se a gente fizer uma vez por semana, 8 sessões, e aí a gente vai reavaliar se teve um ganho com isso, se é o caso de continuar, ou se é o caso de procurar uma outra pessoa. Tem uma coisa que não se fala muito no meio terapêutico, porque os terapeutas muitas vezes não aceitam isso, que é a questão da afinidade e da empatia. Eu, no começo, com 20 e poucos anos, tinha essa questão, eu achava que todo mundo, eu achava que eu poderia ajudar todo mundo. E uma vez, muitos anos depois já, conversando com Gaiarsa, José Ângelo Gaiarsa, ele me disse, não, isso não é assim não.
Você tem toda a razão em dizer que com algumas pessoas você não tem afinidade, não tem empatia. Sabe aquilo de bateu ou não bateu? Isso é importante no processo de troca, no processo terapêutico. Porque o que acontece ali é um relacionamento, é uma troca, olho no olho. Ainda que hoje em dia esteja acontecendo muito por Skype ou Zoom, é uma troca olho no olho. É uma verdade que está sendo transmitida de um lado para outro, está sendo compartilhada. Então é muito complicado você fazer isso com uma pessoa que você, de alguma maneira, ou não gosta muito, ou não encaixa muito bem. Não? Aí é o caso de você procurar uma outra pessoa. É importante que você se lembre que você está no comando e não o terapeuta. Existe aqui no Ocidente uma noção muito vertical disso. Né? Muitas vezes se coloca o terapeuta acima e o cliente abaixo. Como se ele soubesse, o terapeuta, tudo e eu não sei nada. Eu sou um cliente, estou perdido, é ele que vai fazer. Né? Não, mas ele também tem as questões dele, ele também tem dificuldades e nem em tudo ele pode te ajudar. Então, existe essa necessidade de você escolher o processo, você decidir, eu acho que está avançando e eu vou continuar. Porque aquela história de eu acho que não está avançando, está chato pra caramba, mas ele diz que é importante, que a gente tem que continuar mais um ano, então eu vou continuar. Não, isso não é rico, isso não tem de fato desenvolvimento. Busca outra pessoa, o processo é teu, é o teu tempo, é você que está pagando, é você que escolhe. Então, assume esse processo na sua mão. Porque quando funciona, é muito claro para você. Eu estou me sentindo melhor, eu estou sentindo que eu estou progredindo, tem um avanço acontecendo, eu estou indo numa direção que realmente ajuda. Então, aí você continua. Se você sente que aquilo lá esfriou, deu o que tinha que dar, então pronto, encerra e procura outra pessoa. Ou não procura ninguém por um tempo, procura um outro tipo de trabalho. Mas lembra que você escolhe esse processo. Isso não está e não pode ficar na mão de nenhum terapeuta, a menos que a gente esteja falando de uma pessoa ou de uma situação muito gritante, sabe? Quase como, por exemplo, se você tem uma criança pequena e que está ali sofrendo muito, às vezes você precisa pegar ela na mão e dizer, olha aqui, você vai fazer assim agora. Mas, considerando que a maior parte de nós, quando busca uma terapia, não está nessa situação, então é importante que você realmente escolha e determine o seu caminho. A outra questão é de desenvolvimento pessoal. E tem aqui, como eu já disse, às vezes uma linha tênue entre terapia e desenvolvimento pessoal. Porque a questão é, aquele exemplo que eu dei antes, um relacionamento. Às vezes o que a pessoa precisa é desenvolver a habilidade de conversar. Não é entender por que ela não consegue falar, para eventualmente passar a falar. Não, nesse caso não é necessário entender. Ela pode ir adiante. Então, mas ela também pode fazer pelo caminho da terapia. Então aí é uma escolha. Uma questão de você olhar e se perceber. Se eu tivesse tais e tais e tais e tais e tais habilidades, eu lidaria diferentemente de uma maneira diferente com essa situação? Se a resposta for sim, então talvez seja o caso de realmente você procurar alguma coisa para desenvolver essas habilidades. Né? Aí não é o caso de você... Porque tem uma vantagem com o desenvolvimento pessoal. É que normalmente, quando você pensa em desenvolvimento pessoal, você pensa num ir para frente, você pensa num desenvolvimento. Quando se pensa em terapia, ainda que a gente saiba que não é isso, mas existe alguma coisa ainda arraigada que vem lá de trás, a gente sente isso como problema, às vezes como doença. Então o nosso estado mental é muito diferente quando a gente vai procurar uma terapia e quando a gente vai procurar um desenvolvimento pessoal. Mesmo porque as terapias, em geral, estão associadas sim a doenças. Então eu falo em fisioterapia, em quimioterapia, em, sei lá, que outras terapias nesse sentido existem, radioterapia, porque é uma coisa de consertar um problema, alguma coisa que realmente está errada, né? Então existe isso de alguma maneira ainda lá no fundo da gente, né? E autoconhecimento, aí é uma outra história. Autoconhecimento, normalmente, não está ligado a questões específicas. Por exemplo, esse lado da minha vida, o trabalho, o relacionamento, a família.
Normalmente o autoconhecimento está ligado a uma questão muito própria, muito pessoal, eu comigo mesmo, e uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de uma orientação. Mas não é uma orientação no sentido de o que eu faço, é uma orientação no sentido de saber que eu estou indo para onde? Não interessa, mas eu estou indo no caminho certo. Essa sensação que a gente tem, que não é uma coisa muito racional, muito razoável nesse sentido, mas é muito claramente percebida dentro. Então, é uma escolha e você, de novo, precisa perceber com você aonde você está. Também no desenvolvimento pessoal e no autoconhecimento, é importante que você procure pessoas da sua confiança e pergunte para elas como foi, né? O que isso te trouxe. E além disso, não só o que aconteceu, não só o que ela ganhou, mas também como aconteceu. Porque algumas coisas são aceitáveis e possíveis para você e outras você olha e diz, não, não é por aí que eu quero ir, não é por esse caminho que eu quero ir, né? E às vezes também como é essa pessoa, porque pode ser que você ache um terapeuta, por exemplo, muito engraçado, muito sorridente e ruim. Pode ser que você exija que o seu terapeuta seja uma pessoa séria, sisuda. E ao contrário também. Nossa, ele é sério demais, ele não ri nunca, parece uma pessoa amargurada, eu quero alguém mais bem-humorado. Então, sabe, tudo isso é possível. Você tem sim, não só o direito, mas o dever de escolher, a meu ver. Porque isso é o seu desenvolvimento pessoal. Isso é o que você está escolhendo para a sua vida. Lembra que a gente está sempre nessas horas numa encruzilhada e dependendo do caminho que eu tomar, eu vou para um lado ou vou para o outro na minha vida. Então é importante que você assuma isso, saiba que qualquer pequena escolha é uma escolha que ao longo da caminhada vai causar muita transformação. Então escolhe 100%, uma coisa que você realmente goste, diga, é isso que eu quero. Se tiver mais ou menos, se tiver meio chato, se tiver complicado, se tiver enrolado, não, isso, de novo, a meu ver, não é o caminho. Tá? A meu ver, tem gente que vai dizer, não, é assim mesmo, porque o processo é sofrido, o processo é difícil. Bom, aí é uma escolha. Mas o que a gente vê, os assistentes do Instituto, as pessoas que formaram com a gente, o que a gente vê ao longo dos anos é pessoas crescendo, se desenvolvendo, se autoconhecendo, resolvendo questões internas, com delicadeza, com clareza, com bom humor, com criatividade, com leveza, com alegria. Isso é possível. É verdade, sim, que fora da zona de conforto a gente cresce, mas também é verdade que dentro da zona de conforto a gente cresce. O que não faz sentido é deliberadamente criar uma situação de desconforto para se desenvolver ou para crescer. Não. Isso a vida já faz. Então, quando acontecer uma situação de desconforto na vida, a gente dá um jeito e a gente vai crescer. Mas quando as situações são muito prazerosas, muito confortáveis, a gente também vai crescer. Ou seja, a gente cresce no sofrimento, na dor, na dificuldade e a gente também cresce no prazer, na alegria, na leveza, na criatividade, no conforto. Não é necessário a gente forçar nada disso. A gente aceita as coisas como vão acontecendo. Mas, quando eu vou desenhar um trabalho, seja um workshop, uma formação, um retiro nas montanhas, eu sempre penso em algo confortável. Por quê? Porque não precisa ser desconfortável. Pelo contrário, eu acho que, inclusive, quando a gente está numa situação confortável, a gente está muito mais disponível, a gente está muito mais relaxado. Quando a gente está no desconforto, a gente está pensando muito, existe uma grande tensão aqui, existe uma tensão no corpo e existe também uma tensão na respiração. Então, resumindo tudo isso, o comando é seu, a escolha é sua, é importante que você assuma isso e escolha, teste pessoas, mude tantas vezes quantas forem necessárias, de pessoa, de período, de técnica, o que for, né? Para que você encontre uma área de conforto nesse desenvolvimento, né? Para que você fique em paz com você mesmo, para que você se desenvolva, para que você se conheça. Ok, então agradeço muito a sua presença aqui.
Daqui a 15 dias, na outra quinta-feira, não na próxima, na outra, a gente tem uma outra live. E se você tiver sugestões de tema, você pode enviar isso para a gente, ou pelo nosso canal no YouTube, ou aqui no Instagram, ou no Facebook, ou também através do e-mail contato@renascimento.com.br. Muito obrigado e até a próxima.